Glória a Deus. Igreja Pentecostal, ministro do Reino, entrando pelas portas do concerto do Senhor Jeová Deus. Eu sou o pregador Emerson, da Igreja Pentecostal, ministro do Reino, entrando pelas portas do concerto de Deus. Estou chegando hoje aqui com mais um tema, irmão, né? O tema de hoje é a palavra de Deus. É para você que não conhece Deus, claro que não é forçado, eu não estou aqui impondo minha crença a você, né? Não vim aqui impor minha crença, né? Impor, não, eu estou aqui falando da palavra daquele que criou todas as coisas, criou os céus e a terra, Deus. Deus criou o céu, Deus criou a terra. Se você é incrédulo, se você é ateu, se você não crê que Deus criou os céus, que Deus criou a terra, é problema seu. Se Deus não criou, foi você que criou, né? Só quem criou foi Deus. A Bíblia diz que Deus criou. As pessoas vêm dizer que Deus não criou, mas tá bom, polêmicas à parte. Né? Assim, vamos ao texto. Eu vou pregar hoje, vou ensinar hoje aqui sobre o tema a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, né? Assim, para aqueles que são humildes, os que a recebem. Vamos ver o que é que a Bíblia diz, o que é a palavra de Deus, né? Eu sou um pecador, já de antemão, sou um pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus, creio no sangue de Jesus, fiz um pacto com ele, estou lutando contra o pecado, né? Assim, quando estiver aqui nessa terra, vou estar disposto a pecar, cair, tropeçar, errar. Por isso que nós cristãos erramos, caímos, tropeçamos, e aí chega, né, alguns vacilam, deixa cair na rede social, e muita gente vem, esculhamba, aí aquela rebolice, tudo, aquela coisa toda, mas todos nós somos pecadores, irmão. Você também pode pecar, eu também posso pecar, estou aqui em pé hoje, estou aqui pregando, mas amanhã eu posso pecar, amanhã você pode pecar, assim podemos pecar, então vamos perdoar um ao outro quando pecar, quando errar, vamos continuar na caminhada. Vamos ver de quem é o poder real, de quem é o poder e quem merece a glória, segundo a Bíblia, conforme o que a Bíblia diz. Eu creio que é a palavra inspirada e que é a palavra de Deus, assim eu creio. Aleluia, glória. Também não estou impondo a você isso, estou dizendo que eu creio. Está aqui, ó. Está lá em Isaías capítulo 55, versículo 10 e versículo 11, que diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A natureza da palavra de Deus. Está aqui, irmão, a palavra de Deus. O tema de hoje é a palavra de Deus. A expressão palavra de Deus também, a palavra do Senhor, ou simplesmente a palavra, possui várias aplicações na Bíblia. Em primeiro lugar, obviamente, se refere a tudo quanto Deus tem falado diretamente. Quando Deus falou a Adão e a Eva em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, pega a referência aí. Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 19, vai pegando a referência. O que ele lhes disse era de fato a palavra de Deus. De modo semelhante, ele se dirigiu a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. A Isaac, Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao versículo 5. A Jacó, Gênesis capítulo 28, versículo 13, versículo de número 15. E a Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo número 4. Deus também falou a totalidade da nação de Israel no Monte Sinai, ao proclamar-lhes os 10 mandamentos. Vem Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 9. As palavras que os israelitas ouviram era a palavra de Deus. Além da fala direta, Deus ainda falou através dos profetas. Aleluia, glórias a Deus. Quando eles se dirigiam ao povo de Deus, assim introduziam as suas palavras. Assim diz o Senhor: ouviu a minha palavra do Senhor. Quando, portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. A mesma coisa pode ser dita a respeito dos apóstolos que falaram no Novo Testamento, embora não introduzissem suas palavras com a expressão, assim diz o Senhor, o que falavam e proclamavam era verdadeiramente a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia da Psídia, em Atos capítulo 13, versículo 14 ao versículo número 41, por exemplo, criou tamanha comoção que no sábado seguinte ajuntou-se toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 44. O próprio Paulo assegurou aos Tessalonicenses que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, Atos capítulo de número 8, versículo número 25. Além disso, tudo quanto Jesus falava era a palavra de Deus, pois ele, antes de tudo, é Deus. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18, 10, 30. 1 João capítulo 5, versículo 20. Lucas, escritor do terceiro evangelho, declara explicitamente que quando as pessoas ouviam a Jesus, ouviam na verdade a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1.
Note como, em contraste com os profetas do Antigo Testamento, Jesus introduziu seu dito: eu vos digo, Mateus capítulo 5, versículo 14, 20, 22, 23, 32 ao 39, pega a referência, 11, versículo 22 ao 24, Marcos capítulo 9, versículo 1, 10, 15, Lucas capítulo 10, versículo 12, 12, versículo 4, João 5, 19, 6, 26, 8, 34. Em outras palavras, ele tinha dentro de si mesmo autoridade divina para falar a palavra de Deus. É tão importante ouvir as palavras de Jesus, pois quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus, na realidade, está tão estritamente identificado com a palavra de Deus, que é chamado o Verbo, a palavra. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 ao 14, 1 João capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. João capítulo 1, versículo 1 a palavra de Deus é o registro do que os profetas, apóstolos e Jesus falaram. A própria Bíblia no Novo Testamento, quer um escritor usasse a expressão Moisés disse, Davi disse, o Espírito Santo diz, ou Deus disse, nenhuma diferença fazia. Atos capítulo 3, versículo 22, Romanos capítulo 10, versículo de número 5 ao 19, vai pegar referência, crente, Hebreus capítulo 3, versículo 7, 4 e versículo 7, pois o que estava escrito na Bíblia era sem dúvida alguma a palavra de Deus, aleluia, glórias a Deus. Mesmo não estando no mesmo nível das Escrituras, a proclamação feita pelos autênticos pregadores ou profetas na igreja de hoje pode ser chamada a palavra de Deus. Pedro indicou que a palavra que seus leitores recebiam mediante a pregação era a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 25. E Paulo mandou Timóteo pregar a palavra, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A pregação, porém, não pode existir independentemente da palavra de Deus. Na realidade, o teste para se determinar se a palavra de Deus está sendo proclamada no sermão ou mensagem, e se ela corresponde exatamente à palavra de Deus escrita, você sabe fazer? O que se diz de uma pessoa que recebe uma profecia ou revelação no âmbito do culto de adoração? Depois vou estar falando sobre profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de 26 e 32. Ela está recebendo ou não a palavra de Deus? A resposta é um sim. Paulo assevera, apóstolo Paulo, apóstolo gentios, que semelhantes mensagens estão sujeitas à avaliação por outros profetas. A palavra tem que ser avaliada, tem que ser avaliado o que as pessoas estão prestando. Todavia, há possibilidade de tais profecias não serem palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E somente em sentido secundário que os profetas hoje falam sobre inspiração do Espírito Santo, sua revelação jamais deve ser levada à categoria da inerrância. Vigia com tudo aquilo que você ouve, com profecia, com revelação, com visão, com interpretação. Cuidado, 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 vigia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Aleluia, glória a Deus. O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece firme nos céus. Creia, Salmo 119, versículo número 89. Isaías 40 ao versículo 8. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 ao 25. Pegar a referência. Não é, porém, estática, é dinâmica, é poderosa. Hebreus capítulo 4 ao versículo 12. Pois realiza grandes coisas. 55, versículo 11. A palavra de Deus é criadora. Segundo a narrativa da criação, leia Gênesis capítulo 1. As coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3, 4, 5, 6, 7. Está lá. Tal fato é resumido pelo salmista, pela palavra do Senhor. Foram feitos os céus. Salmo 33, versículo de número 6. Se eu memorizar esse versículo. Versículo 9. Pelo escritor aos Hebreus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hebreus capítulo 11, versículo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, de conformidade com João, a palavra que Deus usou para criar todas as coisas foi Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 3, aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus sustenta a criação. Nas palavras do escritor aos Hebreus, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Salmo 147, e assim como a palavra criadora, essa palavra relaciona-se com Jesus Cristo. Segundo Paulo insiste, todas as coisas subsistem por ele. A palavra de Deus tem o poder de outorgar vida nova. Pedro testifica que nascemos de novo pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, 23, 2 Timóteo 3, versículo 15, Tiago capítulo 1, versículo, deixa eu enxergar direito aqui,
E por essa razão que o próprio Jesus é chamado o verbo da vida, 1 João, versículo 1. A palavra de Deus também libera graça, poder e revelação, por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação a Jesus Cristo. Isaías emprega um expressivo quadro verbal, assim como água proveniente do céu faz as coisas crescerem, assim a palavra que sai da boca de Deus nos leva a crescer. Espiritualmente, Pedro ecoa o mesmo pensamento ao escrever que ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, cresçamos em nossa salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 17. Apocalipse capítulo 19, versículo 3 ao versículo 15. Jesus derrotou Satanás, pois fazia uso da palavra de Deus. Está escrito, consta como a palavra infalível de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Finalmente, a palavra de Deus tem o poder de nos julgar. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente pronunciavam palavras de juízo recebidas do Senhor. O próprio Jesus assegurou que a sua palavra condenará os que a rejeitarem. João capítulo 12, versículo de número 48. E o autor aos Hebreus escreve que a poderosa palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Em outras palavras, os que optam por desconsiderar a palavra de Deus acabarão por experimentá-la como palavra de condenação. Nossa atitude diante da palavra de Deus, vamos lá. A Bíblia descreve em linguagem clara, inconfundível, como devemos proceder quanto à palavra de Deus. Em suas diferentes expressões, devemos ansiar por ouvi-la. 1 João capítulo 1, versículo 10, Jeremias 7, 1 e 9, Atos capítulo 17, 11. E procurar compreendê-la. Mateus capítulo 13, versículo 23. Devemos louvar no Senhor a palavra de Deus. Salmo 56, versículo 4, versículo 10. Amá-la. Salmo 119, versículo 47, versículo 113. E dela fazer a nossa alegria e deleite. Salmo 119, versículo 16 ao 47. Devemos aceitar o que a palavra de Deus diz. Marcos capítulo 4, versículo 20, Atos capítulo 2, versículo 41, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Escutada nas profundezas do nosso coração, Salmo 119, versículo número 11. Confiar nela, Salmo 119, versículo 42, e colocar nossa esperança em suas promessas, Salmo 119, 78, 81 e 114, 130, versículo 5. Acima de tudo, devemos obedecer ao que ela nos ordena, Salmo 119, 17 ao 67, Tiago 1, versículo número 22 ao 24, e viver de acordo com os seus ditames, Salmo 109, versículo 9. Deus conclama os que ministram a palavra, aleluia. 1 Timóteo 5, versículo 17, a manejá-la corretamente, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e a pregá-la fielmente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Todos os crentes são convocados a proclamarem a palavra de Deus por onde quer que forem. Atos capítulo 8, versículo de número 4. Aqui está, meus irmãos, a palavra poderosa, a expressão poderosa, a palavra poderosa, irmãos. A palavra de Deus para você, ouvinte, você que não é cristão, você que não é evangélico, você que não anda com Deus. Aqui está o poder da palavra. E você que anda com Deus, você fortaleça mais e mais a ouvir aqui a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus liberta, transforma. Depende de você querer dar crédito a ela e orar para que o poder dela se manifeste, receber suas instruções, sua sabedoria, seu conhecimento, sua ciência da palavra de Deus. E aí você vai vencer, irmão. Todas as coisas, todas as perturbações, todas as tribulações vai vir sobre a minha vida, vai vir sobre você, mas vão cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus pelo conhecimento da palavra, pela ferramenta da palavra, a arma que o Senhor Jeová Deus nos deu para lutar bem contra Satanás, lutar contra esse mundo, lutar contra tudo aquilo que vem. É conhecer a palavra de Deus, é manejar a palavra de Deus, é pega os versículos, pega a referência, não só um versículo. Heresia é você pegar só um só versículo, querer definir a Bíblia toda com só versículo. Não, vá de Gênesis a Apocalipse, pega capítulo, pega versículo, pega história por história, arranje tempo, guarde tempo, medite. Se você vem para o cristianismo, vem para a igreja, vem para o cristianismo, você precisa conhecer a Bíblia, irmão. As pessoas dizem assim, mas o pastor me enganou, o outro me enganou, outro me atrapalha. Irmão, se você conhecer a Bíblia, ninguém vai te enganar não, mas se você conhecer a Bíblia, você vai conhecer bem a Bíblia, os conselhos de Deus, você vai conhecer os verdadeiros e os falsos. Se tem
cristãos falsos é porque tem um verdadeiro. E por que você não vira um cristão verdadeiro? Vira você um pastor verdadeiro, vira você uma pastora verdadeira. Para de criticar na internet, para de ficar criticando um cristão na internet. Vira você um pastor verdadeiro, um pregadora verdadeira, um cristão verdadeiro. Vai e dê exemplo e vai pregar o evangelho, que é o que Deus quer. Igreja Pentecostal, ministro do reino, entrando pelas portas do concerto de Deus. Prega 2 meses falando, irmão. Se quiser ajudar a obra aqui, o Pix é 719-963-5112. Se quiser ajudar, se não quiser, o importante é se converter. Abra seu coração para a palavra. Amém.